Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto. Aqui quem fala é o Gabriel Rubens e hoje nós vamos novamente para a Holanda, mas agora para Amsterdã e aos redores. E a convidada de hoje tem muita experiência, porque já são quase 4 anos lá. Foi para lá com o companheiro, tem pet, a família expandiu, já mudou de cidade, de emprego, então tem muita experiência mesmo para compartilhar com a gente aqui. Não é isso, Dani? É, isso aí. Obrigada pelo convite. E sim, eu tô aqui tem 4 anos. Eu venho com meu companheiro, Gui. E sou mãe de pet, Dona. Sim. Ela é uma pomerânia, pequenininha, fofinha. E recentemente, agora, entrou nas nossas vidas o Thomas. Ele tem 4 meses agora. 4 meses só. Tá 4 bem meses, pequenininho aí. E já nasceu aí, né? Que loucura Já pensar nasceu nisso. aqui. Já nasceu aqui. Tá bom. Então, Dani Fontainha é importante, né? Até porque se alguém for te procurar depois, mas vai ficar o nome aqui. Sim. Pra gente começar a conversa, e eu acho que é legal tu dar um pouco de contexto de quem é você, primeiro de tudo, e depois a gente começa a entrar aí de como que você chegou na Holanda. Tá. O meu background, meu estudo não tem nada a ver com TI. Na verdade, eu cursei turismo e hotelaria, e assim que terminei turismo e hotelaria, fiz relações internacionais. Enquanto eu estava na faculdade de turismo, eu trabalhei na Gol, no Galeão, fazendo check-in, check-out, esse tipo de coisa. Foi meu primeiro contato lá com total controle de qualidade, com 5S e algumas outras metodologias assim de controle de fila, né? E aí depois eu fui trabalhar, quando eu comecei a fazer relações internacionais, eu fui trabalhar na IBM com análise financeira. Então eu fiz isso durante 5 anos lá. E foi bem, bem legal, aprendi coisa beça. Então foi isso. E aí logo depois eu saí eu já tinha essa experiência com finanças, mas eu falei assim, putz, tudo que a gente lê sobre transformação ágil, sobre cases em geral, normalmente é em TI, né? É fora de finanças. E eu queria ter esse gosto de trabalhar com uma equipe de TI. Então eu saí da IBM e comecei a trabalhar na Concrete, a Concrete Solutions, e me mudei para São Paulo. E foi muito interessante começar a trabalhar do nada com um time de TI. Eu não sabia o que era uma API, eu não sabia o que era fazer contrato entre back-end e front-end, eu não tinha noção do que era isso. Eu tinha noção, eu tinha ideia sobre o que poderia significar, porque eu fiz treinamento de PO, fiz treinamento de SM, mas no dia a dia eu não tinha ideia. Mas aí foi muito legal a partir do momento que eu vi, por exemplo, um diagrama de sequência. Porque um diagrama de sequência é basicamente o quê? Um value stream mapping. E eu tinha familiaridade com o value stream mapping. Então, por causa do Lean. Então, também por causa do Total Quality Control também, que a gente fazia lá na Gol. Então, para mim, foi muito legal, porque eu comecei a conectar esses pontos. Tipo, putz, eu tô conseguindo conectar aprendizados de vários lugares diferentes e que eu não tinha noção que eles poderiam ser tão úteis juntos, assim, sabe? Então, eu fiquei lá na Concrete por 1 ano. E aí, nesse meio tempo, o Gui e eu, a gente estava cogitando a possibilidade de sair do país. Então, a gente começou, literalmente, a mandar currículo para o mundo. A gente queria fora do Brasil, era o único critério que a gente queria. Ao mesmo tempo, a gente também não tinha tanta pressa, porque a gente estava bem no nosso trabalho, né? Uhum. E eu realmente acredito naquele ditado que o melhor momento de se procurar um trabalho é quando você está empregado. Você fica mais confortável, total, né? Não fica tão desesperado assim, mandando vaga loucamente, né? Mas a gente falou assim, cara, vamos mandar pelo menos uns 5 currículos por semana, entendeu? E aí a gente já tem, é isso aí, vamos ver. E a gente tinha um acordo que o primeiro que pegasse o trabalho, a gente ia focar naquele país. Então, o outro ia focar naquele país para eu poder procurar a oportunidade, né? E a gente
A gente fez. Nós dois fizemos entrevista, na verdade, para a mesma empresa. Era uma startup. Então foi muito estranho. Eu e ele, a gente competiu por uma vaga. Só tinha uma vaga? Só tinha uma vaga. Era uma startup que estava desenvolvendo um produto há 4 anos e meio. E ela queria simplesmente entregar o produto. Basicamente isso. E a ideia era muito interessante e tal. E aí foi muito engraçado, porque o Gui primeiro fez a entrevista. E no final da entrevista ele falou: olha, amanhã vocês vão fazer entrevista com minha esposa. E aí ficou aquela situação, tipo, putz. Mas bom que seja. E aí a gente fez, nós já fizemos a entrevista. E eu passei por essa oportunidade. O que eles falaram foi que eles estavam buscando realmente uma pessoa que não tivesse tanto background técnico que o Gui tem. Eles queriam mais uma pessoa que tivesse mais o background de comunicação, de resolução de conflito. Então, querendo ou não, a minha faculdade de Relações Internacionais conseguiu conectar com essa necessidade do trabalho. Então, assim, foi muito doido. E aí, a partir do momento que... Só que essa startup era numa cidade no meio do nada, aqui na Holanda. É uma cidade chamada Apeldoorn. E ela fica quase na Alemanha. Muito próxima da Alemanha. E aí o Gui começou a procurar trabalho aqui. E foi ótimo, porque ele também conseguiu um trabalho aqui no Brasil ainda. Tá, então tu depois mudou de cidade, né? Sim, eu mudei eu continuei morando em Amersfoort, mas eu saí dessa startup que eu tava. Tá e aí bom. lá já foi o primeiro choque cultural que eu tive lá, a nível de trabalho, né? Era uma empresa que tinha 27 funcionários, se não me engano, e o fundador também era o CTO, também era o arquiteto, também era o stakeholder, também era o PO. E grande parte dos funcionários da empresa, eles eram russos, ou da Armênia, ou da Ucrânia. Majoritariamente masculino. Só tínhamos eu e mais outras 3 mulheres, sendo que uma das mulheres era esposa desse dono, e ela trabalhava no RH. Era uma dev, uma PO e eu, basicamente. E os fortes choques culturais começaram a partir daí. Porque, primeiro, cara, eu não tinha voz. Mesmo eu sendo contratada para resolver o problema daquela empresa, que era tentar entregar o produto o mais rápido possível, porque nós recebemos já vários investidores anjo e eles estão querendo o resultado, e até agora passou-se 4 anos e meio, a gente não entregou nada ainda. E a partir do momento que eu chegava e desafiava esse dono da empresa, junto com a PO, junto com outro PO também que tinha lá, ele simplesmente se esquivava. Ele falava: não, o produto é esse, a entrega é esse. E eu perguntava: tá, mas quanto dinheiro a gente tem? Por que a gente não lança um beta? Cadê as pessoas que podem testar esse nosso produto e tal? A ideia era muito boa. A ideia do produto era muito, muito boa. Mas se não tem massa de teste aí? Se ninguém tá testando, né, pra saber ou pra validar, não adianta. Uma ideia boa sem estar implementada e com alguém usando, não serve pra nada, né? Então, eu senti lá coisas que eu nunca tinha sentido no Brasil antes. Eu passei por assédio moral. Eu passei por situações que... eu tentei fazer uma dinâmica lá, simples, que eu já tinha rodado ela várias vezes, de expectativas e responsabilidades, né? Então, era uma empresa pequena, o pessoal estava fisicamente alocado, então eu falei: vou colocar aqui vários post-its espalhados aqui nessa sala. O que você espera de RH? O que você espera de PO? O que você espera dessa pessoa, desse título, né? Só de títulos, não tá falando nomes. E com 2 dias da dinâmica, ele passando, vendo o resultado das pessoas que tinham colocado post-it na parte dele, ele ficou extremamente irritado comigo. Ele falou comigo: para essa dinâmica agora. Nossa. Então, assim, eu passei por situações lá que eu nunca tinha passado na vida. E
foi a primeira vez que eu estava passando por uma sessão de burnout. Então juntou a minha mudança de país. Que foi uma mudança rápida e brusca. A gente chegou aqui no início do inverno, praticamente. Né? Então tinha aquela questão do próprio tempo não colabora muito, né? Amanhece tarde, anoitece cedo e chovia muito. E eu lembro que naquela época choveu muito e a gente não conseguiu ver o azul do céu por 4 semanas. E eu passando por isso na empresa, e eu extremamente estressada. Eu estava acordando de noite chorando, falando assim, pelo amor de Deus, eu não quero mais trabalhar aqui. E eu tentando conversar com o cara, e o cara mega resistente e tal. E eu ligava para minhas amigas, perguntando assim, cara, o que eu posso fazer de diferente? Sabe, eu liguei pra Kiara até. A Kiara, a gente chegou a trabalhar junto lá na Concrete. E eu liguei pra ela e falei assim, o que eu tô fazendo de errado? Me dá um guidance aqui, sabe? E ela falou, Dani, você não tá fazendo nada de errado. Continua desafiando ele, sabe? Pergunta quanto dinheiro a gente tem ainda de empresa, sabe? Mas assim, você tá fazendo certo, eu não faria nada de diferente. E eu falei, e até que teve um momento que eu respirei fundo e falei assim, olha, ou você deixa eu fazer meu trabalho, ou eu vou procurar um novo trabalho. Sim. É o dilema moral, né? Tu entra nos momentos assim de... Tá, eu vou ceder e vou ficar aqui só porque, né? Porque, principalmente como imigrante, tu fica um pouco mais insegura ou tu vai procurar o que é certo. E qual que foi a resposta dele? Porque eu não sei como é que é em Portugal, mas aqui na Holanda, se você é contratado como expatriado, a empresa tem que te manter no quadro de funcionários por pelo menos 1 ano. Acho que não tem nada assim aqui, não. Então, assim, ele não podia me demitir. Se ele me demitisse, ele teria que me pagar 1 ano de contrato. Até completar 1 ano de contrato, né? E eu tive essa discussão com ele com 4 meses e meio, tá? De empresa. Caramba. E eu falei pra ele, olha, tá acontecendo isso, você dizia pra mim que você esperava isso, isso e isso, e eu só consegui fazer, dessas 10 coisas eu consegui fazer 3. Você vai me deixar fazer meu trabalho? Ele falou, não vou deixar, você tem todo espaço para procurar um novo trabalho e nem precisa vir mais. Nossa. Então, eu me senti aliviada, mas ao mesmo tempo um lixo. Porque minha moral estava muito baixa. Então... E aí depois eu fui conversando com outras pessoas também que já tinham trabalhado com pessoas que eram daquela região, né? Da Armênia, da Rússia, da Ucrânia. E... pessoas me falaram assim, olha, dá uma lida sobre a cultura deles, porque realmente a cultura deles é muito... É assim. Eles não escutam... grande parte deles não escutam mulheres, sabe? Você tem que ter um quê de autoritarismo no que você está falando. Você não pode querer ser legal, você não pode querer ter o jeitinho, sabe? Você tem que man up, né? Então, eu teria que me masculinizar de alguma forma para conseguir fazer com que eles aceitassem minha ideia. Sabe? Então, eu fiquei muito feliz, sinceramente, que eu parei de trabalhar basicamente com 4 meses e meio e assim, eles continuaram me pagando até eu encontrar um novo trabalho. E eu demorei muito para conseguir um novo trabalho, porque eu estava exalando toda a minha frustração durante a entrevista também. Como assim? Eu, de alguma forma, eu falava, tipo, mas eu tô frustrada nessa minha atual empresa por causa disso. Porque o pessoal perguntava, né? Via lá, poxa, a empresa te trouxe há 4 meses e meio, você já tá procurando um novo trabalho? Você é ingrata, né? Sim. E não tem o que fazer, né? O que tu vai dizer? Exatamente. E aí, até que teve um recrutador que falou isso comigo. Foi o terceiro recrutador. Ele falou isso comigo, ele falou assim, você tá exalando a sua frustração. Tenta não falar muito dessa empresa, fala de outras oportunidades que você teve no passado e que poderia estar conectada com o que a gente está precisando aqui na nossa empresa. E eu achei isso muito legal, ele ter falado isso logo no final da entrevista, sabe?
Sim. Tem recrutadores que são sensacionais. Tipo, tem pessoas que eu queria, sei lá, algum dia encontrar na rua, assim, porque também já tive esses toques sutis, assim, de uns que, putz, mudou tudo, assim. Mas que legal que ele te falou isso. E a gente falou de uma forma legal, né? Tipo, como Sim, colocou isso. Que bom. sim. E eu não tava, porque eu não tava percebendo, né? É isso que eu ia te falar, porque tu falou assim, disso, por isso que eu queria. Por isso que eu te perguntei, porque provavelmente é uma coisa que tu percebe depois, em certo momento, né? Porque tá interno ali, né? É uma coisa interna que você tá agindo por um outro impulso que aconteceu, mas aquilo tá dentro de ti. Então, até alguém te dar esse toque assim, é difícil mesmo perceber por conta. Que legal. É. E aí logo depois eu consegui um trabalho num banco daqui da Holanda. É um banco para holandeses, chamado Knab. Bank ao contrário, não tem nada a ver com cannabis, é Bank ao contrário. Desculpa, mas que coincidência. essa foi uma das minhas perguntas. Eu falei assim, por que Knab? Não. A pessoa não é possível. É muita coincidência. Não, e vários expatriados faziam exatamente a mesma pergunta. Então, eu fiquei feliz que eu não fui a primeira pessoa que trouxe aquela pergunta numa entrevista. Mas quando eles falaram, não, é bank ao contrário, eu falei, eu sou muito burra, eu devia ter percebido isso. Não, cara, nunca. Eu já tinha visto esse nome também, eu nunca. Sei lá. Vamos falar, eu pensei, primeira vez que eu vi, eu juro que, acho que foi até quando tu foi, eu já tinha LinkedIn que a gente trabalhou no Concrete, né? Eu juro que eu li kebab, eu lembro até hoje disso. Tipo, primeira coisa, eu bati o olho assim, kebab, aí depois eu vi, não, knab. Então, o nome é infeliz, né? Não é culpa nossa. Tô brincando. Não, mas a ideia era muito interessante, porque cliente em holandês começa com K. Então a intenção era ser o banco que bota o cliente em primeiro lugar, entendeu? A ideia é maravilhosa. A ideia é muito boa. Sim. E eu fiquei lá durante quase 2 anos. A ideia era muito legal também, era uma empresa de basicamente cerca de 400 funcionários na época, e eu fui trabalhar com os times que estavam criando a parte de KYC. Então, toda a validação de Know Your Customer, que, com o GDPR, tudo isso eram os meus times que estavam desenvolvendo. Né? Então, foi bem interessante, eu fui muito feliz de estar trabalhando lá. O meu time eram 11 desenvolvedores de 9 nacionalidades diferentes. Então, aí que eu tive a real necessidade de, preciso estudar mais sobre diferenças culturais. E aí eu comecei a ler livros sobre isso, e aí a gente acabou rodando algumas dinâmicas sobre o assunto também lá. Então, era muito interessante você ver que quais são as similaridades e quais são as principais diferenças que tem a nossa cultura com a cultura holandesa, por exemplo, e por que tem muita fricção entre holandeses e britânicos. Por exemplo, por que tem muita fricção entre holandeses e britânicos? É porque britânico acaba sendo muito parecido com brasileiro, por exemplo, né? Que fala coisas nas entrelinhas. Então, às vezes fala assim, tá ótimo, mas mentira, não tá ótimo, tá péssimo. Mas tá subentendido que, de acordo com o seu tom de voz, não tá tão bom assim. Mas holandês é muito parecido com português, no critério de, se você falou que tá ótimo, eu vou acreditar que tá ótimo. Eu não vou interpretar o teu tom de voz. Então, assim, é muito interessante isso. E aí, ao mesmo tempo, era um time que tinha muita fricção. Tinha muita fricção porque as pessoas não só vinham de nacionalidades diferentes, mas elas tinham personalidades diferentes, né? Então, como é que a gente faz para que as pessoas se entendam melhor? Né? Então, eu continuei estudando um pouco mais sobre isso. Eu quero falar quem que são essas pessoas. Tipo, esse time, assim, tipo, são desenvolvedores, mais produto. Era isso mesmo, o time que você tá falando agora. Tá, isso, legal. Isso. Era um PO e 10 desenvolvedores. Tá bom. Era um time bem grande. Mas
Então eu fiz esse mapeamento das nacionalidades, a gente usou alguns sites como referência, que depois eu posso mandar a referência desse livro, desse site para você, caso você tenha interesse de por favor. estar. Pô, muito, muito. E aí eu falei, putz, a gente precisa de fazer alguma coisa a mais além disso, né? Porque simplesmente julgar a pessoa pelo estereótipo do país dela também não é o suficiente, né? Exato. Então, não queremos estimular nenhum tipo de xenofobia aqui. Então, vamos estudar um pouco mais sobre a personalidade de cada um, né? E aí eu conversei com a RH e a gente fez um assessment chamado de Management Drives. É como se fosse um DISC, como se fossem 16 personalidades, só que também é um teste que você faz, mas tem que ser uma pessoa própria que é apta para poder interpretar também, para ajudar a fazer essa conexão, né? Do perfil de cada um. E aí foi muito interessante porque a gente viu que, na verdade, a desenvolvedora que mais reclamava durante as retros, na verdade, ela era a única pessoa que era orientada a objetivo de curto prazo. Grande parte dos desenvolvedores, eles eles trabalhavam somente a longo prazo. Então, eles eram muito mais perfeccionistas. Eles queriam ser aquela pessoa que não vou entregar com um possível erro técnico aqui. Entendeu? Porque eu sei que no futuro eu vou ter que parar. Eu sei que no futuro eu vou ter que revisitar esse tópico e tal, vou ter que refatorar, então eu não quero isso, eu quero tentar fazer perfeito. Só que, cara, essa pessoa tava com sangue nos olhos, ela falava, cara, eu quero que a gente entregue, eu acho que a gente tá demorando demais. Então, foi muito interessante a gente fazer esse assessment, combinando tanto a nacionalidade quanto a personalidade. E foi incrível. Foi realmente incrível. Tipo, eu falar que, tipo, o que tu fez é bem legal, né? Porque quando tu fala, eu pergunto muito sobre nacionalidade, como é cada pessoa. Quase todo episódio eu falo, cara, como que é trabalhar cada pessoa pra entender como que é a percepção de cada um que tá aqui, né? Mas eu sempre penso que isso acaba sendo muito... Tá, eu vou me preparar pra ser mais direto com essa pessoa, mas é o benefício da dúvida, né? Eu tento partir um pouco dessa premissa, um pouco assim, mas cada pessoa é única, ainda mais morando fora, né? Porque acho que ela acaba mudando um pouco, talvez pra pior, pra se tornar mais complexo ainda, porque tá vendo a identidade dela ali, talvez em risco, né, com o ambiente, mas... E acho que é bem interessante tu falar dessas outras ferramentas que dá pra usar, tá? Agora, quem que é essa pessoinha aqui, né? Apesar de ser desse país, Sim. e ele, o que ele espera, né? Legal. Exato. Não, por exemplo, fazendo esse assessment também foi muito interessante porque, primeiro, você consegue ver tudo no aplicativo. Então, todas as pessoas que fizeram esse assessment na vida estão registradas nesse aplicativo e você pode comparar o seu perfil com aquele perfil daquela pessoa. Comparar da melhor forma possível, do tipo, tem alguma forma de eu energizar essa pessoa? Ou será que o meu perfil, na verdade, é um perfil que drena essa pessoa? E tá tudo bem também a gente fazer esse tipo de reconhecimento, né? É muito importante, não só a gente pensar de como energizar as pessoas, mas se tem alguma coisa na minha personalidade que te drena. Então, a gente tivemos várias mudanças de comportamento logo depois disso. Eu não tô falando que melhorou 100%, na verdade não melhorou nem 50%, mas foi interessante para criar awareness. Para criar essa conscientização de tipo, putz, vamos respeitar um pouco mais, porque lembrando que essa pessoa, esse perfil, ela gosta de receber feedback dessa forma. Então, para algumas pessoas, você tem que fazer aquele feedback sanduíche, né? De falar uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa. Para outras pessoas, você não pode fazer assim, você tem que falar na lata, tipo, olha só. Isso. Tá vendo? Então foi interessante por causa disso, a gente criar essa conscientização. Né? Sim. Isso é legal, tá? Uma das coisas que eu tive com o meu último manager foi sobre isso, né? Tipo, na minha equipe eu achava que eu era um pouco diferente. Eu até conversei com eles, a gente fez esse teste, a gente fez o 16, não deu tempo de fazer os outros. E é muito legal porque mais do que o resultado é a conversa que a gente gera, né? Tipo, a gente conversou, olha, eu acho que eu não deveria ter essa coisa tão alta por causa disso. Outra pessoa fala, não, mas tu se comporta dessa forma ou não, então...
gera, não resolve os problemas, mas gera todo mundo fica sabendo, e aí como você trata aquilo, né, tipo, já facilita. E eu lembro que uma das coisas que eu conversei foi até nisso, mostrando, né, eu falei, cara, acho que isso já me ajuda no que eu queria falar, que eu entendo que tal e tal pessoa gosta disso. Eu queria mais um feedback direto, sabe? E acionável com exemplos. Pra mim, eu acho que é mais importante. Eu não acho que eu, como profissional, estou em risco, sabe? Minha identidade, quem usou tá em risco por causa dessa coisa negativa aqui. Pra mim, eu tô isolando bastante. Não pode falar direto o que é. E a gente vai. E foi bem legal, que aí, tipo, ele falou, não, é verdade, porque as outras pessoas da equipe, né, eu era o mais novo, assim, falou, não, as outras pessoas da equipe é mais dessa forma que eles preferem, então... Sim. Legal, eu acho que tu fez... Deve ser muito difícil rodar isso fora do Brasil, não? Porque, assim... Sim. Esse tipo de dinâmica, eu já tive problemas, assim, porque tem gente que não gosta, não quer fazer, tipo, esse tipo de teste, assim, e isso no Brasil, né, sei lá... Nessa empresa que a gente comentou na Concrete, que foi trabalhar com 2 equipes, uma queria fazer um icebreaker com alguma coisinha para começar a se conhecer. E eu falei, pô, vou fazer nas 2, né? Eu nunca esqueci disso. Enquanto eu tava no bebedouro, ia começar outra equipe, aí veio o cara, né, pegando café, veio ele assim, e ele falou, você não vai ver com essas coisinhas de chocolate, não sei o que, não, né? Porque, pô, o Scrum Master antigo enchia o saco, a gente nunca sabia como falar. Eu falei, não, a gente não vai fazer. Mas, putz, eu ia. Não era chocolate, mas tinha algum que era gelo. E eu falei, opa, essa equipe aqui, eles não gostam, né? Então, imagino, fora do Brasil, né? Com tantas pessoas diferentes, ainda traz uma pressão maior pra ti, não? Eu acho que sim. Principalmente porque não era a língua nativa de ninguém. Né? Eu lembrei de 2 coisas interessantes para comentar aqui. A primeira retro que eu rodei desse time era uma Starfish, né? Que é rapidamente assim, coisa que você quer começar, coisa que você quer parar, terminar, continuar, né? Ou fazer menos. E foi uma retrospectiva muito legal. Eles trouxeram vários inputs, durou, sei lá, 2 horas, eles super estavam empolgados. E aí, no final, a gente clusterizou, e eu falei assim, tá, e aí? Bora pros action points agora. Aí, pessoal, Dani, a gente precisa de um tempo para poder digerir. Aí eu falei assim, legal, quanto tempo? A próxima retro a gente conversa. Como assim? Pelo amor de Deus! Eu tava assim por dentro, né? Mas por fora... Mas por que você tá falando isso, né? Mas por dentro eu tava assim, meu Deus, o propósito não é esse, como assim? Mas eles falaram, não, a gente precisa ter tempo pra digerir e tal, então a gente só seta os action points na próxima vez. É lógico que, minha primeira vez com aquele time, eu não ia discutir isso com eles, né? Eu falei, ok, bora ceder e vida que segue. Mas aí eu ficava todo dia, e os action points? Vocês estão refletindo? E tal, sabe? E aí eles falaram comigo, Dani, você é muito acelerada. Porque a Knaber é mesmo sendo um time internacional, a cultura é a cultura holandesa. E a cultura holandesa, não sei se vocês já viram isso, mas o trabalhador holandês, eu não lembro qual foi exatamente a fonte, mas saiu uma vez falando que os holandeses são uma das pessoas que trabalham menos e que ganham mais. Ok. Então, é tudo no ritmo deles, entendeu? Tá tudo bem. E grande parte das coisas é na base do consenso. E isso foi uma coisa que para mim foi muito difícil. Porque eu tinha trabalhado numa empresa americana, tinha trabalhado na IBM antes, cara. Não tô nem aí para o consenso para algumas coisas. É isso, ponto, acabou. E vocês vão fazer isso, vão entregar isso. Porque o prazo é esse, é prazo legal, ponto. A gente estava trabalhando com KYC. KYC tinha prazo legal para poder fazer os cheques de todos todas as pessoas que tinham conta, né? E como é que você está buscando consenso do time de se vai fazer forma X ou forma Y? A gente tem que fazer alguma forma. Então, essa questão da cultura de consenso de 100%
de consenso, foi uma coisa muito dolorosa para mim. E é difícil, né? Tudo é muito lento, assim. Sim. E eu falava, tipo, tá, mas quando é que a gente vai ter um prazo, então, para poder terminar esse assunto, né? Mas que seja, vamos cortar essa parte aqui. Então, assim, com quase 2 anos de empresa, essa começou a ser uma dor muito latente para mim. Do tipo, eu não aguento mais, eu preciso ver que meu trabalho está realmente fazendo impacto. Eu estou sentindo que eu estou demorando muito para visualizar o impacto que eu posso causar nos times e na empresa, né, e para o cliente. Então, eu estava bem estafada já. E eles estavam também fazendo umas modificações dentro da empresa, querendo trocar completamente a proposta do que era o papel de agilista até então. Eles estavam com uma pegada mais de você trabalhar com perfil de safe, basicamente, assim, fazendo aquelas PIs plannings maiores, né, mais complexas, e que você tem que mostrar resultado assim, e que vão fazer o release train, e que coisas que para mim não faziam sentido naquele contexto que a gente estava vivendo. Pode ser que na sua empresa dê certo e tá tudo bem, mas no nosso produto, com o tipo de entrega que a gente precisava fazer e a frequência de entrega, não fazia sentido. Então, eu falei, tá, não acho que está sendo mais uma coisa legal, então vida que segue. E aí eu consegui, eu comecei a trabalhar na Just Eat Takeaway, né? E aí eu tô lá até então. Tô um pouco mais de um ano lá. Bastante brasileiros, né? Eu vejo muitos brasileiros que eu conheci que tá aí. E muitos, eu acho que a maioria, não a maioria, mas vários, tipo, ou Product Owner ou Scrum Master, assim. Sim. Eu tô lá tem um pouco mais de um ano. Tem colega nosso da Concrete, que trabalha com a gente na Concrete, que tá lá trabalhando como PO também. O Luiz. O Luiz tem um episódio com ele semana que vem. Isso? Eu acho que ele tá lá ainda. Tá lá sim. Tá maternidade, né? Product Owner. E eu tô lá na Just Eat. E a proposta também que trouxeram para mim é uma proposta bem interessante, que era basicamente um time de finanças que precisa refazer toda a plataforma financeira da Just Eat e da Takeaway, né? Que eram 2 empresas separadas e que se juntaram a partir do ano passado, se não me engano, no início do ano passado. Então tá tendo toda essa reformulação de aplicativo, de parte financeira e tal. Então meu time tá cuidando da parte financeira, que é um baita desafio também. E a quantidade de nacionalidades também que eu trabalho lá é maior ainda. Então, quer dizer, eu saí da Knab, que tinha 400 funcionários, para uma empresa que tem, sei lá, 15 mil funcionários. E só o meu time, nós éramos 17 e de, acho que 12 nacionalidades diferentes. Com só uma pessoa que era holandesa, olha que engraçado. Que diferença. Então, uma diferença muito grande. E é isso. Tá, então, assim, eu queria entrar um pouco mais na cultura do Just Eat, mas eu queria voltar na tua primeira empresa. E fica à vontade se não quiser falar mais, porque principalmente quando é uma parada assim, boa. Como, apesar de ter o dono, né? Acho que a melhor palavra é chefe, talvez, né? Chefe, pelo comportamento. Esse comportamento era só dele ou também das pessoas? Que tu comentou um pouco, assim, da cultura das pessoas. Então, tinha esse assédio moral também dos desenvolvedores da equipe, das outras, Product Owner, ou até das outras mulheres, ou era específico de certas pessoas lá? Então, a Product Owner era brasileira também. Ela estava lá um pouco mais de tempo do que eu. E ela já estava passando pelo segundo burnout dela lá. Ela estava mais tempo. Então, a diferença é que ela estava calada há mais tempo. Então, ela estava sofrendo muito em silêncio. E então, isso foi muito difícil, sabe? De ver que
Uma mulher que se desprendeu do Brasil, saiu lá do sul do Brasil, veio pra cá pra Holanda pra começar uma nova vida, passando por esse perrengue, sabe? Mas era não só dele, tá? Era de várias pessoas. Russos, por exemplo, tinha uns russos que faziam umas brincadeiras mega sexistas e que eu ficava extremamente incomodada. No início eu falava, reclamava, sabe? Uhum. Tipo assim, não tô entendendo a tua piada. Mas tem uma hora que depois você cansa. Eu Uhum. com 4 meses e meio eu surtei. E, e eu acho que eu cheguei a trabalhar com outros ucranianos, com outros russos, com outros armenos, tanto na CNAB quanto lá no Just Eat. Sim. Mas eu acho que, querendo ou não, aquele chefe era uma pessoa Exato. tóxica. E Ok, eu ele queria era. chegar nesse ponto mesmo, porque eu Sim, queria saber o quanto que era ele que influenciava, tipo, talvez o comportamento das pessoas, ou que trazia pessoas como ele, assim. Aí por isso que eu sim, queria chegar lá pra voltar nessas empresas pra saber se tu trabalhou com russos, ucranianos também. sim. Não, é muito válida a tua pergunta. Assim, acho que ninguém nunca tinha me feito essa pergunta desse jeito. Mas ele era aquele tipo de pessoa que te seduzia pela ideia dele, sabe? Uhum. Então eu lembro que quando teve um churrasco do trabalho e aí o Gui foi. Nossa, o Gui ficou super seduzido pela conversa dele, sabe? Então, é, então a partir do momento que eu dava uma ideia, eu dava uma sugestão e ele vinha em cima falando, não, não faz isso, vamos fazer assim, assim, assado, blá, 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 eu comecei a me questionar. Comecei a bater aquela síndrome de impostor que eu nunca tive antes na vida. Tipo, cara, será que eu sou tão boa assim mesmo? Uhum. E realmente foi muito difícil, até que com mais ou menos uns 3 meses de empresa, eu cheguei para ele e falei, eu queria muito que você não viesse para o escritório durante uma semana. Hum. E aí ele, como assim? Meu próprio escritório, da empresa que eu pago salário de todo mundo, blá, blá. Eu falei, sim, gostaria que você não viesse durante uma semana. E ele não foi durante uma semana. E deu para sentir que realmente a energia estava um pouco diferente. Mas ainda Hum. tinham aquelas pessoas que favoreciam ele de alguma forma, sabe? Então, sim, tinha uma cultura tóxica naquela empresa. E, by the way, Sim. depois que menos de um ano depois que eu saí, a empresa fechou as portas. E o Hum. produto nunca foi entregue. É muito dinheiro gasto, né, com essas coisas assim. Sim, e Muito eles dinheiro pagavam mesmo. bem, e eles importavam um monte de gente. Aham. Mas realmente foi. Para mim, para mim, eu acho que hoje em dia eu conseguiria reconhecer mais fácil, primeiro, se eu estou entrando em um burnout, e segundo, Uhum. se antes disso, como é que eu posso identificar que a síndrome do impostor está batendo? Uhum. E porque isso era uma coisa que realmente eu nunca tinha duvidado tanto da minha capacidade antes. Então Sim. bateu por ser expatriada, por ser mulher, por estar no país há pouco tempo, por não falar holandês e querendo ou não ele falar holandês. Então, quando ele não queria que eu e a PO entendesse o que estava falando, ele começava a falar em alemão não, desculpa, em holandês, ou em Que armeno, ou em russo. bizarro. Que bizarro. Sim, Caramba, que bizarro. Tipo. foi Bom, não, entendi. Agora tu bem pintou. complicado. Agora ficou mais completo o que eu tava pensando. Porque tu estava comentando agora como as outras experiências foram mais legais. Eu tava pensando, será que também tinham pessoas dessa nacionalidade? E tem. A gente falou de personalidade, né? E tem. Tem pessoas que elas são sedutoras. Não falando assim, vamos dizer, de No sentido aparência, assim, vulgar, mas. assim, São como? não no sentido vulgar, não no sentido de. Isso, mas que consegue vender bem uma ideia. A gente pode pensar no Uhum, Steve Jobs, por exemplo. E aí você pode usar essa mesma habilidade num lado negativo, né? Tipo, sim, então, se você é uma pessoa escrota e sedutora, infelizmente você contamina muito o ambiente porque você tem essa skill, essa habilidade aí que vai pro lado ruim. Então, sim. que merda. É ruim que, tipo, tem coisa que a gente só aprende com experiência, né? Experiência amarga, Sim, mas, tipo, pelo menos, né? Dá pra tirar que aprendeu.
Exatamente, mas assim, eu de alguma forma eu não posso ser tão. Em momento algum, eu realmente acredito que tudo na vida acontece por um motivo, sabe? E Uhum, ele foi a primeira pessoa que abriu as portas para eu vir para cá. sim. Então, eu sou eternamente grata por ele. Que bom, que Porque bom. depois que você tá aqui, você conseguir outro trabalho é muito mais fácil. Uhum. Não, que bom que tu consegue chegar a esse lado mais do que a mágoa agora, porque ele nem lembra, né? Ele deve estar com a próxima empresa, já fez bastante dinheiro e Que ficaria ele só pra seja muito ti isso. feliz, longe de É. mim, nem procuro o nome dele no Google. Aham, aham. Que bom. Tá, e aí eu te cortei quando tu tava falando agora da Just Eat, né? Que já é um Isso, pouco diferente. E também são pessoas de várias outras nacionalidades. E sim. como que é a cultura agora dessa empresa? Bem maior, né, que as outras. Sim, sim, é bem maior. Uma curiosidade que tem é que eu fiz um treinamento de como fazer entrevista antes de Hum, sair de licença, né? E basicamente o treinamento era por vídeo, né? E era aquelas simulações, sabe? Que tem os atores, eles fazem aquela sim, sim, simulação, aí tem as possibilidades de resposta, né? sim. E o treinamento foi desenvolvido pelo pessoal de UK, tá? Então, uma das perguntas era que eram dois entrevistadores, uma pessoa que estava sendo entrevistada, uma mulher, e os entrevistadores chegavam para a mulher e falavam assim: Nossa, eu vejo aqui que você tem 20 bem poucos anos, você pretende ter filho? E aí. Ainda pergunta esse tipo de coisa? Não, aí tinha as opções, né? Tipo, olha, eu não me sinto confortável de responder essa pergunta, ou tipo, sim, sim, quero ter muitos filhos e tal. Na cultura holandesa, isso é aceitável. Ah, que Na bom. cultura do Reino Unido, não é. Então, foi Ah, muito interessante você ver que várias pessoas que estão inseridas na cultura holandesa ou que moram aqui mesmo sendo expatriadas, clicaram lá, tipo, sim, eu quero ter filhos ou não, não quero ter filhos. E a resposta certa, de acordo com o treinamento, era: Desculpa, mas eu não me sinto confortável de isso. responder essa pergunta. Ou desculpa, essa pergunta é estúpida. Não tinha na Sim, opção. então assim, foi muito interessante ter trazido isso logo no início, sabe? Tipo, putz, Sim, já tem uma grande fricção. Então, qual sim, vai ser o sim. nosso guideline? Vai ter um guideline por país? Ou vai ter um guideline único da empresa? Uhum, E não tem como ter um guideline único da empresa, porque tem as particularidades dos países, sim. né? Não só do país, mas pode ser da religião. É, sim. Da religião, do grupo, né? A gente tem vários grupos diferentes que formam a personalidade, assim. E como que tá sendo agora com esse novo time, né? Tá, passa essas duas experiências, mas novamente uma empresa gigante. Como que são Uhum. as pessoas agora? Tipo. Porque assim, tem duas coisas, né? As pessoas são outras e você também é outra, né? Tipo, já tem uma bagagem Sim, aí e já tem uma forma de lidar e talvez até mais segurança, né? Porque tu já vai se repetir nos problemas que passaram. Mas como que tá sendo essa última? exatamente. Assim, eu acho bem interessante porque é a primeira vez que eu trabalho com um time onde o time de produto em si, então, POs, PMs e o time e Product Analyst, né? Eles são tão diversificados. Porque lá na KNAB, por exemplo, todos os POs tinham que ser Dutch. Ponto. Então, isso é uma coisa que me chateava. Por quê? Uhum, Mas tudo bem, queria manter a essência da empresa, blá, 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 beleza. Saí de lá. uhum, É, e nesse time que eu estava, né, atuando até então, é, tem francês, tem holandês, tem turco, tem indiano. Então, isso tudo num time de produto. Então, cada um também tem uma perspectiva completamente diferente. E é a primeira vez na minha vida que eu trabalho com times onde os desenvolvedores não sentem a pressão do negócio. Porque os POs e o PM fazem um trabalho absurdo de tentar não passar tanto estresse para os desenvolvedores.
Eles são cientes desse estresse, claro, eles são cientes de prazos e tudo, mas, sei lá, é a Fazer um primeira vez que eu filtro bom, sinto isso. tu acha? Eles conseguem Tipo, realmente fazer um porque filtro eu já bom. vi o contrário de não passar nada e aí o pessoal não entendia o senso de urgência às vezes, sabe? Tipo, assim, a maioria esmagadora que eu conhecia, não nas empresas recentes que eu trabalho, mas antes, no começo de carreira, ainda assim, era de muita pressão e não ajudava em nada, só gerava Sim, desespero que o pessoal não sabia o que fazer, né? Era, não, faz isso, depois faz aquilo, faz aquilo. E aí eu já tive outra que foi o contrário, de não passar nada, não, tem que blindar a equipe, tem que blindar. E eu ficava, pô, não tem que blindar, tu tem que filtrar, mas tem que falar qualquer urgência da coisa, né? Isso aqui é muito importante, sim. isso aqui pode depois, porque senão, tipo, fica meio cego, né? Parece que tá tudo bem sempre. Então, o que você tá falando no teu é esse meio termo bem feito, assim. Sim, pelo menos eu tenho essa perspectiva, tá? Legal. É, fico muito Que feliz com legal. isso. Mas então a cultura da empresa parece ser mais legal. Tipo, porque pra tu Eu fazer acho isso, que tem que vai, contratar pessoas boas, né? sim, eu acho que varia de acordo com o produto, tá? Eu não posso Ah, generalizar. Tem legal. vários, já ouvi dores de vários Scrum Masters reclamando disso, né? Mas eu acho que a gente teve muita sorte realmente com, como você falou logo no início, do recrutador, sabe? Esse recrutador ele foi muito pique, e foi bem interessante porque eu- o time todo cresceu junto. O time todo foi contratado praticamente junto. Então não teve aquele problema de esse time já está aqui há 5 anos e aí várias pessoas entraram e saíram. Não, não foi. De desenvolvedor antigo só tinha um. E o Hum, restante do time todo foi trazido em, sei lá, 3, 4 meses. uhum. Então se formaram Então, juntos. exatamente. Então, as nossas Legal. dores eram muito menores. Quando eu entrei, o time estava com 3 meses. Então, a gente conseguiu fazer um start de time legal. A gente conseguiu ter discussões sobre qual vai ser o nosso contrato social do dia a dia, sabe? Como é que vai ser o nosso fluxo de trabalho? Como é que vai ser o nosso fluxo de entrega? Sabe? Como é que vai ser fluxo de teste? Blá, blá, blá. A gente conseguiu fazer todas essas conversas logo no início. Então foi muito gostoso por causa disso. Então eu acho que eu fui muito privilegiado também, sabe? De ter Uhum. começado a trabalhar num time que não tinha dores, as pessoas não tinham pinimba uma com a outra, sabe? Não É. precisou fazer aquela retrospectiva de jogar merda no meu time. Então não tem a cargas, né, eles ali, né? Isso quer dizer. Sim, Que exatamente. legal. Que legal. Tipo, é muito bom quando tu começa a trabalhar assim, né? E aí, assim, mas tipo, tu formou, mas passou o tempo, assim, né? Tu ainda sente dificuldade, tipo, com alguma dessas nacionalidades, assim, alguma dessas pessoas? Ou hoje já é uma coisa que. Que até faz parte do teu dia a dia, né? Porque já faz há um tempo, então, tipo, tu já sabe como lidar? O que tá de diferente agora? Eu acho que todo esse aprendizado que eu tive e vários estudos que eu acabei fazendo também, né? De livro, de vídeo, me ajudaram a perceber um pouco mais com 5 minutos de conversa, qual é a forma de dar feedback para aquela pessoa, sabe? Como é que começar uma conversa. Então, por exemplo, o PM do projeto, ele é francês. Cara, francês é que nem brasileiro. Eles gostam de falar de como é que tá o tempo, sabe? Eles gostam de comer bem, eles gostam de falar sobre amenidades em geral. Sabe, diferente de. E o holandês também adora isso. Se você puxar a conversa com o holandês vai ficar falando eternamente, sabe? Diferente de pessoas de cultura alemã. Então, a primeira coisa que eu tento perceber quando eu conheço uma pessoa é, putz, qual nacionalidade ela é? Aí eu já tento Uhum. procurar lá nos meus databases, tipo, tá bom, então essa pessoa, será que é isso? Será que é aquilo? E aí logo na primeira conversa eu já tento já entendendo, tipo, esse estereótipo então talvez não seja tanto assim e tal, então com essa pessoa eu Uhum. consigo ser um pouco mais flexível por causa disso. E querendo ou não, também você morando no país, você acaba perdendo um pouco de coisa, né? Então, por Uhum. exemplo, as minhas amigas brasileiras, várias delas chegaram para mim e falaram assim, Dani, você tá muito mais grossa, sabe? Tipo, Uhum. grossa no sentido, tipo, você tá indo mais direta, sabe? Pá! Porque, desculpa, é assim meu dia a dia, Sim. sabe? A cultura nova que eu tô inserida é assim.
Então a gente vai aprendendo no dia a dia. E aí quando elas comentam, quando elas comentaram a primeira vez isso, eu me policiei, sabe? Eu falei, putz, então tá bom, então próxima vez talvez eu não tenha que ser tão direta assim, quando a gente estiver numa chamada de vídeo, Uhum. ou refletir um pouco mais, sabe? Dar aquela respirada, Uhum. se conta até Sim, sim. 5 e aí fala, sabe? De uma forma diferente. Dá uma amaciada, né, no que vai falar. Tipo, Exatamente. cuidado. É. Mas Legal. acho que é isso, é tentar ter curiosidade, sabe? E se você não É, souber também perguntar. sim. É, uma coisa, por exemplo, que eu passei foi que nessa startup tinha um desenvolvedor que era filipino e o time inteiro estava reclamando da performance dele. Ninguém tinha coragem de trazer aquilo numa retrospectiva, né? Mas eles me traziam em one-on-one reclamando daquele desenvolvedor. E aí eu fui falar com ele e ele ficou extremamente ofendido comigo, da forma que eu falei. E, e eu tentei, cheio de dedo, falar com ele, sabe? E aí depois eu fui entender que a cultura filipina, eles são extremamente sensíveis. Então, para eles tem que ser feedback sanduíche de 5 camadas de pão, Uhum. sabe? Você tem que Sim. falar várias coisas boas e uma coisa ruim e voltar com trocentas coisas boas. E eu não sabia disso Engraçado antes de isso. falar com ele. E ele ficou extremamente ofendido. Ofendido não, ele ficou chateado e foi chorar no banheiro. E me avisaram, tipo, Nossa. fulano está chorando no banheiro. O que que você falou O que pra você ele? fez? O que que você fez, sua louca? Sabe? E eu me senti muito mal. Sim. Então, E é muito complicado porque tu sente mal e é confuso, né? Porque tu não sabe o porquê. Ainda mais no começo, assim, então. É sim. denso. Pode ser. É. Eu acho que a gente que trabalha ainda mais assim. Eu acho que. Não quero minimizar, assim, o que o desenvolvedor faz, né? De jeito nenhum, porque tu tem teus pares e é difícil tu comunicar. Mas eu acho que é um problema um pouco diferente para quem é um tech lead, para quem é um engineer Uhum. manager ou um agilista que tu tem um peso maior, às vezes, o que tu vai falar, né? Tipo, são problemas diferentes, não sei se é maior ou menor, tipo, pros diferentes papéis, na real. Uhum. Mas o teu é esse, tipo, tu fala com o desenvolvedor e ele fica mal, e não era a tua intenção, mas você não sabe o porquê, e tu fala, pô, e agora? O que é que eu vou fazer? Como eu vou recuperar isso? Porque eu não sei. Eu não sei onde que tá errado pra Exatamente. ele ali, né? Então, pode ser engraçado isso, assim. Como é o tipo de problema, assim, que pra mim, né, aqui em Portugal, já não... Sei lá, não é uma coisa que eu tive tanto. Coisas mais sutis, de ser mais direto com esse, aí depois o inglês também, como Uhum. falar, e porque a gente trabalha com o pessoal de UK, sabe? São. Parecia difícil, mas eu vou conversando com outras pessoas que nem com você, eu vou vendo que foi mais sutil, muito mais sutil meu do que isso, assim. Outro exemplo de conflitos, querendo ou não, né? Na época que eu trabalhava na IBM ainda, eu era a única pessoa que trabalhava no Brasil. Meu gerente era de Atlanta, tinha 2 colegas que trabalhavam na Bratislava, 2 na China, uma no Japão. Então tinha o problema da time zone, né, que era completamente diferente. Então, às vezes eu começava a trabalhar às 6 da manhã para conseguir ter um call de 30 minutos, 1 hora no máximo com a pessoa do Japão, para poder alinhar alguma coisa de algum projeto que a gente estava entregando junto. E uma das coisas que a gente sofria muito era que eu, meu gerente e meus 2 colegas da Bratislava, a gente entregava aquilo que a gente tinha discutido numa reunião, né? Ou no e-mail, ou o que seja. E a gente percebia que o pessoal da China e do Japão não entregava. E aí a partir do momento que a gente começou a ter mais processo de team building para tentar entender, a gente realmente entendeu que a cultura, tanto da China quanto do Japão, elas só fazem alguma coisa se realmente fizer muito sentido para elas e elas não vão conflitar na tua cara. Então, a indiana também é um pouco assim, né? Então, eles não vão dizer, tipo, essa tua ideia é uma bosta, não vou fazer. Eles vão falar assim, não, tá bom, vamos fazer. Mesmo que eu discorde completamente de tudo que você está falando. Então, uma das coisas que a gente teve que fazer ainda como um time
How to say no by saying yes. Então, isso foi muito interessante, a gente ter essa conscientização, né? Então, ao invés de chegar, por exemplo, quando a gente está tendo uma conversa e a gente chega e fala assim, but I don't agree with you, né? Para uma pessoa que é da cultura asiática, você colocar um but acaba sendo agressivo, porque parece que você automaticamente já está rejeitando tudo que a pessoa falou. Então, o ideal... pelo que eu ouvi, até ainda mais foi na frente de outras pessoas, né? Tipo, exatamente. Porque é como se eles perdessem... Você tirou... credibilidade. Não é a honra. Credibilidade, exato. Eu ouvi uma coisa assim. Sim. Então, o ideal é que você fala yes and. Sim. Eu gosto muito do yes and, no geral. Então, e parece ser uma coisa tão sutil. Muda muito. Na prática, muda muito. Quando eu aprendi isso, sei lá, de sim e... A gente pode também pensar nessa possibilidade aqui ou nesse outro risco, né? Porque eu trabalhei num grupo que era um pouco complexo e a gente tava naquela... Sabe aquele storm de... Era uma equipe nova, tinha mudado, e todo mundo ainda se batia muito, assim. Não no pessoal, mas nas ideias, porque cada um com um background diferente. E eu percebia que às vezes tava todo mundo falando a mesma coisa. Só que não se entendia por causa disso, por causa dessa do não mais, e aí a pessoa, não, mas e aí ficava nessa. E aí eu lembro de tentar, eu falei, quer saber? Vamos tentar na prática. Eu já tinha ouvido desse. E, como você falou, é muito sutil, mas só de você não parecer que você tá atacando a pessoa, né? E aí depois, quando eu criar uma confiança maior, acaba de falar, cara, não concordo, beleza. Mas, tipo, naquele comecinho, às vezes é muito difícil isso e é bem lembrado disso. Legal. E funcionou com eles, então? Funcionou. Depois que a gente fez esse contrato entre a gente... eles se sentiram mais confortáveis de dar o input deles. Cara, legal. Esse episódio tá me fazendo lembrar muita coisa, assim, de pensar de coisa que eu tenho que estudar mais, assim, tá sendo... Tô anotando aqui as coisinhas quando tu fala, porque é bom me preparar, né? Dani, e agora eu queria voltar naquela primeira empresa de novo e o porquê, né? Porque tu passou por muita coisa e eu fui vendo o quanto tu foi aprendendo sobre como lidar com essas pessoas, né? Em certo momento eu até comentei que, tipo, tu tá naquela situação nova em que tu não trabalhando com outras pessoas, então hoje existe uma pessoa diferente, né? Que já evoluiu muito com todas essas experiências e empresas e times, então já passou por muita coisa e conversou com muita gente sobre isso, né? E aí olhando pra trás, né? Pra essa pergunta de entrevista, o que tu acha que tu faria diferente? Porque eu acho que fica a lição até pra quem estiver ouvindo, pra quando tiver que lidar com uma situação dessa assim. Cada pessoa é única, mas fica aqui mais um input de o que daria pra fazer diferente. Sim. Eu acho que ser muito curioso. Uma das coisas que eu gosto de fazer, eu acredito que, na verdade, todo agilista gosta de fazer, é o one-on-one, né? Então, você começa a trabalhar com o time, bora fazer o one-on-one. Tá? E uma das coisas que eu gostava muito de fazer é não só rodar o one-on-one, mas rodar aquela dinâmica do Management Drives, do Management 3.0, né? Que aí, enquanto a gente fazia a dinâmica lá, eu ia tentando entender um pouco a motivação daquela pessoa e tal, fazia umas anotações... E a gente revisitava depois de um certo tempo aquelas motivações, né? Mas, definitivamente, entender simplesmente as motivações da pessoa é diferente de entender as motivações dela naquela empresa e naquele time. Então, se de alguma forma eu pudesse voltar um pouco atrás, eu diria isso para aquela Dani, sabe? Tipo, tenta fazer essa dinâmica também, não só entendendo... essas motivações intrínsecas, mas o que é o papel daquela pessoa naquele time, como é que ela se vê na organização e como é que a cultura dela influencia nisso. E porque isso definitivamente era uma coisa que eu não tinha noção e que eu acho que se eu soubesse disso, eu poderia ter evitado essas lágrimas que eu tirei dos olhos do filipino. Mas no lado, agora pensando no teu, né, tipo, de como tu lidaria com aquele chefe, assim, tu mudaria alguma coisa com ele mesmo? Olha, eu acho que talvez eu falaria, tipo, Dani, você é foda, você não precisa se boicotar, porque
você sabe o que você está falando. Graças a Deus, eu tive uma rede de apoio que me apoiou virtualmente, né? Porque aqui só tinha o Gui. Mas eu acho que sem essa rede de apoio eu tinha surtado bem antes, sabe? Essa rede de apoio me falando realmente assim, tipo, Dani, tenta isso, tenta aquilo. Olha, até que eu conversando com o Gui, ele falou pra mim, ele falou, olha, se você não muda o ambiente, você tem que mudar de ambiente. Exato. E isso pra mim foi essencial, esse clique, tipo, putz, realmente eu preciso sair daqui o quanto antes, porque esse ambiente é extremamente tóxico pra mim e eu quero que ninguém mais sofra isso que eu sofri. E logo depois, o que aconteceu? Eles juntaram todos os desenvolvedores, fizeram uma estimativa de tudo que tinha no backlog. Deu certo? Não deu certo, porque a empresa fechou. Sim, que legal. Boa, a gente deixou muitas referências legais, eu vou deixar na descrição, tipo esse Management Drives. Eu lembrei de outro que eu gosto, né, tu falou de One-on-One, eu também sou muito fã, porque eu acho que mudou muito minha percepção, assim, de criar relações com pessoas e entender culturas diferentes, né. E aí eu lembrei do Personal Map, que também é um que eu gosto bastante de fazer. Às vezes até em grupo, eu comecei a fazer mais de mudança assim em grupo, pra fazer team building, sabe, pra ter uma conversa em vez de escrever o mapa, literalmente. Mas você ia comentar alguma coisa? Não, agora que eu lembrei, eu falei Management Drives, né? É Movie Motivators. Management Drives é a ferramenta que foi usada para poder entender a personalidade de cada um, né? Desculpa, eu confundi. Não, tá tranquilo. Vai estar tudo na descrição aqui, então as pessoas podem buscar o que cada um. Vou deixar o link também, então... Muito bom, porque tu vai me lembrando dessas coisas, e quem quiser saber mais sobre esses temas vai em Gestão 3.0, né, e aí vocês vão conseguir achar material até mesmo em português. Dani, muito obrigado, de certa forma, assim, acho que tem coisa que você vai aprender com a experiência, né, mas ouvir de alguém já te deixa um pouco mais preparado pra saber como lidar, né, e eu acho que a frase do Gui também é muito boa, eu tenho isso escrito, na real, eu já passei por situações assim também, que é, tipo... Decisões, pra mim, às vezes eu sistematizo. Sai sentimentos, olho aqui pro papel, escreve, e essa de... tô insatisfeito, eu vou mudar, quero mudar. Primeiro, né? Eu quero mudar ou não? Não quero, então fora. Quero? Tá. Eu consigo? Consigo? Boa. Não consigo? Fora, porque eu já perdi tempo assim... putz, o tempo não volta, né? Mas, é claro, é muito diferente da situação que tu tava lá, né? Porque tu chegou no país, então quer se estabilizar, então é muito mais complexo do que só o que eu falei. Isso eu tenho que deixar claro, porque, tipo, tu já tá fragilizado numa empresa normal, né? Que tu se sabota um pouco. E eu acho que é o legal do podcast, que eu vejo que muitos brasileiros saem, tem esse medo, depois descobre que, tipo, parte de conhecimento não tá nada pra trás. Tá melhor, tá igual, pode estar pior alguma coisinha, mas como seria em qualquer outro lugar, né? Então, acho que isso é importante deixar claro, mas o que muda é a fragilidade que você tá, que você não tá no seu país, não tá na sua casa, você fica com um pouco de medo, né? E com certeza o português brasileiro é diferente do português de Portugal, né? Sim. Você também deve sentir muito isso também aí, né? No começo muito mais, mas novamente, tipo, é muito mais fácil do que deve ser pra ti, assim, porque eu já tive conversas em inglês que eu não conseguia totalmente. Quando teu inglês é médio, tua personalidade é diferente, porque você não consegue falar, né? Então, tu fica um pouco nessa. E quando você tá sob pressão e estresse, é mais difícil ainda, né? Tu conseguir falar exatamente o que você quer. Então, tipo, pega a minha experiência e aumenta em, sei lá, 4, 5, 10 vezes pra ti a situação que tu tá. Então, eu nem compararia, assim, tipo, ainda mais ouvindo o que foi, eu nem compararia, porque eu já entrei numa empresa que preza, assim, de certa forma, por essa diversidade de pessoas, com treinamentos internos, sabe? Eu sei que pessoas passaram, como vai passar em todas as empresas, coisas parecidas, mas acho que não é uma coisa sistêmica como a tua, que vem do dono, não chamaria de líder, tipo, dono, chefe, sei lá, né? Esse cara, então, é uma pressão muito maior. Mas, Dani, muito obrigado mesmo, novamente. Acho que
cultura é uma coisa que eu gosto muito, assim. Eu acho que eu tive uma aula aqui, então obrigado. Uma aula de graça aqui. Eu espero que mais pessoas aprendam também, como eu aprendi no episódio. E se as pessoas quiserem te achar, ver mais sobre a tua carreira, ou sei lá, qualquer mensagem ou link que tu queira deixar, o espaço é teu. Obrigada. Sim, muito obrigada. Eu espero ter atribuído ter adicionado alguma coisinha na curiosidade para vocês que estão vendo o vídeo ou ouvindo a gente. E sim, vocês podem me procurar no LinkedIn. Assumo que eu não estou muito ativa ainda por causa da licença maternidade, mas assim que der eu vou voltar a ficar ativa por lá. E eu tenho uma coisinha para falar, só que que eu também falei isso no podcast da Agile Girls, que aqui em holandês tem um verbo que é chamado niksen, a palavra niksen, que é basicamente o verbo do fazer nada. E a cultura holandesa aprecia muito o fazer nada. Então, que você tenha aquele momento de realmente olhar para o nada, respirar, sentir a brisa, sentir o vento, sentir o cheiro das flores, esvazia a mente. Eu sei que é uma posição muito de privilegiado de poder de falar que eu tento exercer isso. E eu sei que também muita gente não consegue fazer isso no dia a dia, principalmente morando em São Paulo, por exemplo, mas, cara, você tá no meio de transporte, tenta olhar para a pessoa do lado, ao invés de ficar mexendo no celular, sabe? Tenta conversar com as pessoas de uma forma bem curiosa, realmente perguntar sobre a vida da pessoa, se a pessoa permitir, lógico, né? Para que você, de alguma forma, consiga empatizar melhor, sabe? Do que você ficar o tempo todo se cobrando e querendo entregar e ser o melhor e ter aquela pressão do fear of missing out. Então, é isso. O Niksen tá aí para isso. E quando eu aprendi essa palavra, para mim, também foi um dos choques culturais que eu tive. Realmente eu preciso desacelerar, porque eu não tô competindo com ninguém. A não ser com mim mesma, né? Então. Sim, o tempo é teu, só você, né? Tipo, que controla isso. Então, com essas palavras, a gente fecha. Acho que fecha como às vezes falamos porque fecha em alta, fecha em grande esse episódio. Pessoal, não se esqueça se estiver no YouTube, deixa seu like, segue aí, ou no podcast, Apple, Google, Deezer, porque vai ter outra parte dessa conversa. Depois a gente vai voltar para falar muito mais sobre o país em si, e esse episódio foi muito mais focado na cultura. Dani, novamente, muito obrigado e até o próximo. Valeu. Obrigada, até.